Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Eu sou Hamilton Cidade. No programa de hoje eu recebo Charlene Potvin, canadense, apaixonada pela música do Brasil e uma das estrelas do metrô de Montreal. Logo depois vamos falar de esporte, vamos falar de curling no nosso programa. Recebo Marcelo Mello, que vem falar sobre curling no Brasil, no Quebec e no mundo. O programa Cidade Brasil está começando agora. Aqui começa o programa Cidade Brasil. Hoje, um programa que vai respirar esporte. Esporte do gelo. Recebo hoje Marcelo Mello, atleta do curling aqui no Quebec, que vai falar um pouco da sua paixão para todos nós do programa Cidade Brasil. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Cidade Brasil. Obrigado, Hamilton. Obrigado ao público do Cidade Brasil. Conta pra gente um pouco desse esporte que é o curling. O curling é um esporte, de uma certa maneira, desconhecido para nós brasileiros, né? De uma outra maneira, muito conhecido, né? Já que a partir de 2010, sobretudo nas Olimpíadas de Vancouver, começou a se transmitir na TV no Brasil jogos de curling, que passaram a ser, que foi um esporte que passou a ser um pouco mais conhecido, já que é um esporte de inverno e até então a gente não tem nenhuma arena no Brasil que se possa praticar. Então todos os jogadores de curling, a grande maioria de brasileiros está no Canadá, alguma coisa na Europa, alguma coisa nos Estados Unidos. Poderia me alongar bastante, mas para ser objetivo, assim, o curling é um esporte um pouco parecido com a bocha, né? Para o pessoal que conhece um esporte um pouco mais similar no Brasil, que seria a bocha. Você tem dois tipos de modalidade, o curling tradicional, que são 4 atletas de cada lado, ou 2 homens e 2 mulheres, vamos falar mais tarde, ou 4 homens ou 4 mulheres, e o curling de duplas, que aí são só 2 jogadores, obrigatoriamente um homem e uma mulher. A superfície é a mesma, uma superfície de gelo, um pouco semelhante à da patinação, porém uma superfície preparada para aquilo. Cada atleta, mas vamos no tradicional, que é o que o pessoal mais conhece, né? Então são 4 atletas, 8 pedras para cada time, que são lançadas alternadamente. Existe um jogador que é o chamado skip, que é o capitão, aquele que fica na casa e que comanda a estratégia de jogo, faz o chamamento das jogadas para os atletas, um primeiro, um segundo e um terceiro. Então, para o pessoal entender, quando o primeiro está jogando, o capitão está sempre na casa, o segundo e o terceiro estão varrendo. Então ele atira a pedra dele, o outro atleta do outro time atira a pedra dele, ele atira a sua segunda, o outro atleta atira, e aí ele vai varrer. Porque o segundo... Varrer, inclusive, vamos tá aí a nossa vassoura. Nós temos uma vassoura, né, que é feita exclusivamente, né, isso, para... Pro curling. Pro curling. Até a gente brincava antes, né? Na verdade, é uma vassoura normal, né? Entre aspas, é uma vassoura semelhante à caseira. A única coisa que difere é que a gente tem, evidentemente, um material mais nobre, né? Como o de raquetes, a fibra de carbono, né? Você pode ver que é extremamente leve. É extremamente leve. Muito leve. E a cabeça que é um pouco diferente. Eu até trouxe uma cabeça que é utilizada ainda hoje, que é com cerdas de crina de cavalo, para ser um pouco mais resistente, mas ela é parecida com uma vassoura caseira, né? E aí você tem alguns adaptadores, tem gente que joga com essa aqui, que é uma vassoura sintética, né? Com um perfil sintético aqui, mas você tem alguns adaptadores que você troca, né, a cabeça da vassoura, assim como você troca esse padzinho quando ele está gasto, né, esse aqui vai durar um pouco mais. Então são os dois tipos mais utilizados no curling. E ela tem a função, no caso, a vassoura, a função é justamente de ajudar a mobilidade do... Exatamente. A vassoura, você varre por 2 motivos no curling, que é para que a pedra vá um pouco mais longe, e para que a pedra não curve tanto, né? O curling vem do verbo to curve, né? Curvar. Então, sempre que você lança uma pedra no curling, depende um pouco do gelo, do preparo, mas ela vai fazer uma curva, né? Por exemplo, eu vou lançar em direção ao seu braço esquerdo e essa pedra vai tendo uma curva de parar no centro do seu corpo, por exemplo, né? Vai fazer uma curva de 1 metro, 2, 3 metros até, dependendo. Então, no momento que você varre com a técnica apropriada para isso, você evita que ela curva
curve tanto. Você não vai evitar que ela curve, mas você vai diminuir a intensidade daquela curva, o que pode fazer com que ela passe uma pedra, por exemplo, pode fazer uma diferença. Nós mostramos agora a vassoura que ajuda, mas também o atleta, para poder andar no gelo, vai precisar de uma ajuda extra, digamos assim. O que nós temos? Exato. Esse eu diria que a vassoura e o sapato foi o que a gente procurou abordar, são as coisas mais, onde o pessoal tem mais curiosidade no curling. A gente tem um pé que desliza, né, a superfície de gelo, e o outro pé que serve para não deslizar, não deve deslizar. Então, nesse é um sapato, um tênis, nesse caso aqui, que se assemelha muito ao normal, de uso civil, porém, ele tem no pé que você não desliza, né, no meu caso eu deslizo com o pé esquerdo, então no pé direito você tem uma sola de borracha. No pé esquerdo, você também tem uma sola de borracha para não deslizar. Porém, quando você vai fazer o lançamento, lá você vai tirar esse solado. Sim. E aí você vai ter uma superfície para deslizar. Para deslizamento. Nesse caso aqui eu utilizo o aço, mas também o teflon também é bastante utilizado. Tem alguns materiais, normalmente o teflon ou o aço são os mais utilizados. Então, depende um pouco da preferência do jogador. Você tem jogadores que jogam assim o tempo inteiro, eles vão deslizando com o pé, mesmo quando a gente vai varrendo, enfim, ou outros vão fazer o lançamento e vão colocar o solado depois, porque vai ser mais confortável para fazer a varrida. São os acessórios, digamos, os principais acessórios para jogar o curling. Mas eu acho que nós estamos fazendo toda uma descoberta desse mundo que até então muitos brasileiros não conhecem. Né? Verdade. Vamos agora uma pausa comercial e logo depois nós voltamos com mais informações interessantes do curling. Fique sintonizado no programa Cidade Brasil, que volta já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje recebo Marcelo Mello falando sobre o curling, esse esporte desconhecido no Brasil e tão conhecido, quer dizer, não é mais tão desconhecido no Brasil, não é, Marcelo? Estou começando a conhecer agora. Já, o pessoal... E por sinal você tem grande parcela nesse conhecimento no Brasil. Um pouco. Porque como a gente comentava no primeiro bloco, a partir de 2010 o esporte começou a ser transmitido na TV e eu tive a honra e o prazer de começar a trabalhar com o pessoal do Sport TV fazendo os comentários. Né? Então, a partir daí começou a tomar uma dimensão um pouco maior, não necessariamente por mim, mas pelo fato de ter... Mas você contribuiu por isso? Um pouco, provavelmente. Marcelo, como é que fica a questão dos campeonatos mundiais? O Brasil agora parece estar participando do circuito. Conta pra gente. Exato. A gente teve o ano passado uma primeira participação da história para o Brasil em campeonatos mundiais, ao qual também tive a honra de estar presente, que foi o Campeonato Mundial de Duplas. Né? 2013 a gente participou na Escócia e esse ano a gente voltou a jogar, a Aline Silva e eu, em Sochi, na Rússia. Foram as duas primeiras participações do Brasil em campeonatos mundiais, porém na duplas mistas, né, onde são só 2 jogadores. E esse ano, agora em setembro, entre 12 e 19 de setembro, nós vamos jogar pela primeira vez na história também um campeonato mundial misto, né, aí com 4 atletas no curling tradicional. E também vai ser o primeiro campeonato mundial misto da história, porque até então havia apenas o campeonato europeu e face ao sucesso que a duplas mistas tem no mundo inteiro, eles decidiram acabar com o campeonato europeu e transformar isso num campeonato mundial, e aí nós vamos, eu vou ter a oportunidade de representar o Brasil, junto com uma conterrânea tua, uma manauara também, que é a Luciana Barrela. Tá vendo? Que Os opostos você traz, lugar bem frio, que é lugar bem quente, assim, e vice-versa. Quem vem do sul do Brasil, quem vem do norte, é democrático. É democrático. E mais o Sérgio Vilela, que mora na Suíça, e a Isis Oliveira, que mora em Vancouver também. Então esse é o time que vai representar o Brasil aí em setembro. E vocês também, para ir fazer essa viagem, vocês estão arrecadando fundos? Isso, a gente está... fazendo uma campanha de arrecadação de fundos? Uma campanha de fundos, porque a gente tem 3 fatores, eu diria aí, né? O Brasil é um país quase que monocultural em termos de esporte, né? É o futebol e o resto, um pouco vôlei, basquete, mas a maior parte dos esportes tem muita dificuldade sempre realmente a sobreviver. O foco é sempre né? para o futebol, digamos. Sempre, e o dinheiro, consequentemente.
E teve aí uma outra... Então você imagina uma confederação de esportes de gelo, né, que não é nem uma confederação só de curling, mas é uma confederação um país de que praticamente não tem bobsled, gelo, de né? patinação, a situação é complicada. E junto a tudo isso, tem a questão do dólar, né, que mesmo para nós aqui no Canadá, dólar canadense e cooperação americano, a gente tem 25% aí mais ou menos de diferença. O real foi pior ainda, a desvalorização da moeda, então o budget que a confederação tem, ele é um budget em reais, né? No momento que o dólar tem uma flutuação e tudo que se passa em curling se passa em dólar ou em franco ou em euro, que é pior ainda. Então, a maior parte das despesas tem que ser custeadas pela gente. Então, a gente está fazendo aí uma arrecadação de fundos com esse time e ainda mais que o campeonato vai ser disputado na Suíça, que é super caro, para o pessoal ajudar aí. A gente vai deixar isso que é justamente para nós deixarmos aqui na tela. Perfeito. Quem quiser ajudar quem o quiser curling. colaborar, qualquer colaboração é bem-vinda aí para nós, que vai ser um campeonato muito caro, mas tenho certeza que está fazendo parte também da construção da história do curling do Brasil, e não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde é o que a Confederação tem trabalhado bastante nos últimos anos, e isso tem sido intensificado muito, que é de ter uma pista no Brasil para que a gente possa formar, desenvolver atletas locais e aí realmente ter um desenvolvimento mais vigoroso do curling em território nacional e para as equipes nacionais. Mas enquanto no Brasil ainda não tiver a pista de curling, aqui no Quebec, as pessoas, os brasileiros que queiram praticar esse esporte, fazerem parte justamente, quem sabe no futuro, dos próximos campeonatos mundiais, o que tem que fazer? Eu diria que tem que procurar um clube, né? E isso é uma situação um pouco desconfortável, eu diria, no início, porque o pessoal não conhece bem. Tem muita gente que me contata sem problema nenhum. A gente vai deixar a página do time aí no Facebook e através de lá, ou podem me achar no Facebook mesmo, Marcelo Melo, e a gente procura dar orientação. Já fizemos algumas clínicas aqui no Canadá, em parceria com a Confederação, em parceria com a Confederação Mundial, com a Confederação Canadense. Você Inclusive, até participou de uma, né? Aliás, um jogador promissor Vou de ter que curling. voltar. Vai ter que voltar. Mas a gente procura ajudar, porque é de nosso interesse. A gente precisa ter mais atletas, a gente precisa desenvolver. Inclusive, se tu me permites, tu falou de campeonato, né? No ano que vem, nós vamos ter os Jogos Olímpicos da Juventude, que é a mesma coisa que os Jogos de Verão, né, os Jogos de Inverno, são Jogos Olímpicos, só que são para a juventude até 18 anos. E o Brasil vai mandar uma equipe de curling, nesse caso também equipe mista, 2 meninos e 2 meninas. A gente está recrutando aqueles que se interessarem e não tem como ser diferente. Hoje em dia tem que ser filhos de brasileiros, né, que moram no exterior, pela condição de treinamento, né? E aqui, principalmente no Canadá, a gente tem 2 grandes núcleos, que é no Quebec e é na região de Vancouver, né? Na British Columbia, na Colômbia Britânica. E aqueles que quiserem participar, mesmo que nunca tenham jogado, mas que tenham um perfil esportivo, né? Que tenham vontade de aprender. Vontade de aprender, porque vai ser disponibilizado técnicos. A partir de setembro vai se começar a treinar e isso vai ocorrer em fevereiro do ano que vem, 2016, em Lillehammer, na Noruega. Então é uma grande chance, é claro que ninguém vai esperar começar a treinar em setembro para chegar lá e ganhar, mas pode ser o começo de uma grande história, porque principalmente filhos de brasileiros ou aqueles que imigraram novos, né, junto com as suas famílias, têm praticamente as mesmas condições que um canadense tem, né, porque claro. A gente vive no país do esporte em relação ao curling. Então, quem começa cedo, né, eu tenho 2 meninas, por exemplo, que já estão jogando, principalmente a de 6 anos, então eu vejo que as condições são as mesmas. Eu prevejo, se tudo continuar caminhando assim, que daqui a 15, 20 anos o Brasil pode ser um dos expoentes no curling, porque a gente tem um perfil de nação esportiva, tem condição de se envolver, tem muita gente, o pessoal gosta. Agora a gente depende de algumas coisas, que é ter uma pista no Brasil e ter mais praticantes no exterior, né? Aqui no nosso caso, o que interessa é o Canadá. Se a gente tiver mais gente participando, eu tenho certeza que a gente pode se tornar um país forte no esporte. E por que não? Mas, Marcelo, muito obrigado por essas informações. Parabéns pelo teu trabalho em prol do curling. Eu que agradeço. E volte sempre ao programa Cidade Brasil. Vamos a uma pausa comercial, logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Fiquem sintonizados que voltamos já já.
Hoje no programa Cidade Brasil, recebo a cantora canadense Charlene Potvin, apaixonada pela música do Brasil, especialmente pela bossa nova, e que canta no metrô de Montréal. Charlene, sois bienvenue à l'émission Cidade Brasil. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Ça me fait un plaisir. Comment a commencé ta passion pour la musique brésilienne? Il y a environ 30 ans, moi je suis originaire d'Ottawa. Quand je suis arrivée à Montréal, je me suis retrouvée dans une fête brésilienne et au moment même, sans me poser de questions, là, je ne sais pas, je suis tombée amoureuse tout de suite de... Tout de suite? Tout de suite de la bossa nova de Antônio Carlos Jobim. Puis je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne une chanson, même si je chantais pas en portugais. J'ai commencé avec une chanson, puis une autre. Puis ce que j'adore aussi, c'est que c'est des accords vraiment compliqués. J'ai acheté un cahier de musique pour la base de Carlos Jobim, quelques chansons, One Note Samba, The Girl from Ipanema, puis d'autres chansons. Puis par la suite, bien, j'ai appris par moi-même en plaçant mes doigts sur ma guitare, puis je connais pas le nom de mes accords. Puis j'aime beaucoup la sonorité, j'aime beaucoup le son portugais comme Coração, Mais, G, tout ça. Là, Et toi, tu commences à prendre des cours de portugais. Oui, hein? bien, disons que j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'est quand même, j'ai essayé 3 fois d'essayer de le parler. C'est que j'ai appris à le chanter il y a 30 ans, j'ai tout appris par oreille. Et je me sentais un petit peu mal. Félicitations. Bien, je me sentais un petit peu mal dans le métro où j'ai chanté aussi au Vieux-Port, j'ai chanté au restaurant Senzala, qui est fermé en ce moment, en portugais, en brésilien. Et puis les gens, par la suite, c'est que j'ai presque pas d'accent quand je le chante parce que je suis très perfectionniste. Alors, les gens venaient me parler en brésilien et j'étais gênée de ne pas le parler. Alors, à 3 reprises, j'ai essayé par la suite de prendre des cours pour le parler. Mais j'étais gênée parce que j'avais un gros accent quand je commençais à le parler. Puis là, je me suis vraiment décidée. Le dernier cours, c'est au YWCA. J'ai environ 8 cours, la base. Et puis là, je vais faire une immersion au Brésil. Je pars pour 1 mois la semaine prochaine, là, chez des gens qui ne parlent aucunement. Ça va être vraiment une bonne immersion pour toi. Ouais. Je suis certain que ça va être vraiment au début. Par contre, j'ai une curiosité. Oui. Ah, tada! Comme je te dis, le Brésil, c'est un pays riche au niveau de la musique, hein? Oui. Avec plusieurs styles de musique. Pour quelle raison tu avais choisi de chanter la bossa nova? Oui. Bien, comme j'ai mentionné, dès que j'ai entendu la musique d'Antônio Carlos Jobim, c'est vraiment été me chercher tout de suite. Il y a certainement d'autres musiques que je n'ai pas encore entendues au Brésil et que je vais découvrir d'autres styles de musique que peut-être que je n'ai pas entendu encore ici, là. Mais la bossa nova, je suis en amour avec cette musique-là. Il n'y a rien à faire. Et tu avais quand même enregistré un CD de bossa nova? Oui, j'ai fait enregistrer un CD bossa nova. Comment ça s'appelle, le CD? C'est The Best. C'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est en anglais. The Best of Bossa Nova, ici, with Charlene. Je l'ai fait en l'an 2000. Ça fait quand même un petit bout de temps, là, mais il est très bien fait. Il a été mixé chez Unidisc. Et puis, je le vends quand je chante dans les restaurants ou dans le métro. Alors, j'espère que tu vas apprécier. Bien, je suis sûr, certain que je vais apprécier. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup la bossa nova. La bossa nova, c'est ton genre de style de musique que j'adore, d'ailleurs. Puis, en 2000, tu avais lancé le CD et après ça, tu as été choisi comme une des étoiles du métro de Montréal. Oui, ça fait environ 4-5 ans que je suis étoile du métro de Montréal. Alors, on a 5 stations attitrées. Et puis, moi, les stations que je préfère, c'est Villa Maria, Jean Talon, Place des Arts. Peut-être parce qu'il y a un petit peu moins d'itinérants aussi, là. Des fois, ça peut être un peu dangereux. Et puis, je m'aperçois que j'ai été très surprise. Villa Maria, qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui passent. Dernièrement, il y a une dame qui est arrivée et a commencé à danser. Elle était toute contente pour dire que les Brésiliens ont la nostalgie de leur pays. Je vais comprendre pourquoi quand je vais aller là. Et puis, il y a aussi dernièrement, il y avait un garçon avec 2 filles qui avaient environ 18 ans qui sont arrêtés. Et puis lui a dit à ses amis, il dit vous pouvez partir parce qu'il voulait vraiment écouter la bossa nova. Puis je lui ai laissé chanter un morceau. C'était comme un avant-goût de ses compositions en brésilien. Moi, j'ai l'avant-goût aussi de t'écouter. Mais
avant ça, avant que tu reviennes avec ta musique, on se va dans une pause comercial e on revient tout de suite avec l'émission Cidade Brasil. Vamos a uma pausa comercial e logo após nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. A gente volta já já. Entre o soteno, o relógio, a sua arma, até o santo lhe pediu com muita fé. Comprou fiado para fazer sua mortalha, tomou gole de cachaça de no pé. Maria zia Índia viu no mato, matengo gato para vestir seu tambori. E a cara tagi comentava, lá foi o homem se acabar teu filho. João de perto da cachaça da cidade. Bravo, 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 bravo. Charlène Potvin, une des étoiles du métro de Montréal. Je comprends maintenant pourquoi. Tenho outra guitarra, violão à minha casa. Melhor guitarra. Mas com essa está perfeito. C'est vraiment, 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 vraiment beau, là. Et dites-moi, c'est quoi la réaction du public du métro quand arrive soit à Ville-Marie, soit le métro Jean Talon? Normalement, les gens sont en train de courir avec la journée, puis écoutent la musique en bossa nova. J'essaie toujours, premièrement, il n'y a pas beaucoup d'espace à Villa-Maria. Il faut vraiment être près du mur pour laisser les gens passer. Puis j'essaie d'être très discrète parce que je me dis, c'est un peu une imposition aussi, là. Alors, il faut que ça coule avec, je sais pas, leur passage. Et puis, non, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la musique brésilienne. Ça me surprend parce que c'est soit qu'on aime ou on n'aime pas, ou c'est comme le jazz. Et j'ai été surprise de voir autant de Brésiliens au métro Villa-Maria. Et eux autres, ils ne cachent pas leurs émotions, leur satisfaction. Ils me le disent tout de suite, puis ils sont tellement expressifs, puis qu'ils sont contents. Puis là, je dis, bien, je commence à le parler, c'est pas grave. Puis ils me disent, t'as pas d'accent quand tu le chantes. Puis ils chantent avec moi en même temps. Alors, il y en a qui dansent aussi sur ma musique. Ah, les autres qui dansent avec la Oui, c'est quand même une musique lente, mais ça se danse. Oui. Mais si on laisse des Brésiliens de côté, que normalement ils vont dire, bon, j'écoute la bossa nova, j'aime, mais les gens d'autres origines, disons, les gens qui sont, disons, du Canada, qui sont du Québec, c'est quoi la réaction de ces publics-là? Ils expriment moins leur émotion que les Brésiliens, mais ils me font des sourires, puis merci, ils me remercient, merci, puis en anglais ou en français, je vois vraiment dans leur regard qu'ils sont vraiment contents. Oui. Même si c'est arrivé une fois, j'étais un petit peu gênée, une Chinoise qui est passée, puis elle fait... Puis là, je pensais qu'elle avait un problème, ou qu'elle me disait de chanter moins fort. Puis là, finalement, c'était le contraire. Elle dit, c'est tellement beau, elle dit que je suis en train de pleurer. Là, j'étais toute mal à l'aise. Elle avait des réactions émotionnelles. Oui. Elle se retenait comme elle pleurait. Moi, je pensais qu'elle me disait de chanter moins fort, là. Puis finalement, c'était tout le contraire, là. Alors, Puis, quelle musique on va écouter maintenant? Ouh, c'est quoi encore le titre? C'est une surprise. Moi aussi, je me trompe. Je vais me surprendre moi-même. Tellement surprise. OK. Vai minha tristeza de sair aqui, sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, realidade que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela volta, que coisa linda, que coisa louca. Volta menos no mar, do que os bendinhos curarem, mas suado.